Estamos chegando mais uma semana com o mesmo entrevistado, Ney Fonseca, médico. Estamos na segunda edição, na segunda entrevista, no segundo programa com o Ney. Ney, a gente encerrou a semana passada falando dessa questão das doenças novas, das crianças, da questão da política, do envolvimento, que você se arrepende. Eu queria voltar um pouco para a sua história. Você foi um dos médicos que participaram de uma experiência exitosa, que passou a ser referência no mundo todo, que foi um navio americano que aportou no Potengi e passou um ano servindo ali de hospital laboratório, que foi o SS Hope. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Pois não, Bruno. Olha, a história do projeto Hope, o SS Hope, é uma história que ainda precisa ser contada. E eu me preocupo muito que as pessoas que vivenciaram essa história estão já começando a desaparecer e muito pouca coisa tem ficado escrito sobre isso, não é? Eu tenho feito um apelo às pessoas da universidade, a quem participou de uma forma ou de outra, que procure se reunir para tentar resgatar essa memória. Essa memória não pode ser perdida. Era um navio escola, Ney? Era um navio hospital com 110 leitos. Escola. Isso em 1972. 1972. Imagine chegar aqui em Natal, ancorou, a chegada do navio foi uma coisa triunfal. Cortez Pereira era o governador, não é? Dr. Onofre, o reitor, acho que era Dr. Onofre, sim. Foi ele quem conseguiu, o Dr. Onofre foi quem iniciou as tratativas e logo em seguida papai assumiu e deu continuidade, mas o Dr. Onofre quem esteve à frente disso. A chegada do navio foi apoteótica no Rio Potengi. Eu me lembro como se fossem os aviões da FAB sobrevoando, todas as autoridades, o almirante Técio, que era o prefeito da cidade, acho que sim, prefeito, o vice-prefeito. E passou um ano ancorado. Esse navio ficou ancorado e tinha uma equipe completa. Pediatras, cirurgiões. Já vinha nele? Já vinha nele. Não, o primeiro lote. Mas a cada 2 meses mudava toda a equipe do hospital, do navio. Mudava de avião, evidentemente, não é? O navio ficou ancorado aqui. E esses profissionais eram do mais alto quilate. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais na minha vida teria a oportunidade de conhecer se não fosse o Projeto Hope. Ney, era filas e filas para ser atendida no Projeto Hope, inclusive de outros estados. Meu amigo vinha do Nordeste inteiro, não é? Então, vocês imaginem assim, neurocirurgiões, uma tecnologia extremamente avançada para a época. Então, eu costumo dizer que para mim foi como passar um ano num hospital norte-americano, estagiando, sem sair de casa, né? Porque pela manhã eles vinham para a universidade e a gente trabalhava com os pacientes internados nas enfermarias. E à tarde nós íamos para o navio atender os pacientes que tinham vindo de todo o Nordeste, né, para ser atendidos pela equipe do Projeto Hope. Então foi uma troca fantástica. Eu vou lhe dar exemplos assim. Existe um tratado de pediatria que é clássico no mundo, chamado o Tratado de Nelson, Dr. Nelson. O Dr. Nelson é um pediatra top, é o nome. Se você perguntar a qualquer médico no mundo quem é o pediatra, em termos de tratado, o livro dele é fantástico, é a Bíblia da pediatria. O Dr. Nelson veio ao Brasil uma vez. Sabe para onde? Para Natal. E eu tive o privilégio de ficar com o Dr. Nelson durante 3 dias, ciceroneando ele. Eu diria que esse foi o maior galardão profissional da minha vida, foi ter tido esse privilégio que o Hope me ocasionou. Quer dizer que se você fosse pegar a sua carreira como pediatra... Eu resumiria nesses 3 dias. E pegar um ponto do máximo... Seria a minha a vivência com o Dr. Nelson. Levá-lo para Muriú, sentar com ele, comer um caju com uma cachaçinha, e ele provar caju pela primeira vez, é muito forte o sabor, não é? E conversarmos sobre a vida dele, visitar o Hospital Infantil Varela Santiago. Então foi uma experiência. A carta que o Dr. Nelson me mandou depois é o meu grande, como é que eu diria, é o documento mais importante, que mais me sensibilizou em toda a minha vida. Foi a carta que ele me enviou depois que foi embora. Antes da gente falar da chegada da Promata, de como você entrou nesse projeto, como acalmar aquelas mães desesperadas vendo o filho em situações difíceis? Que você é craque nisso. Olha, não, veja bem, a gente tem que ter muito cuidado. Porque as mães adoecem mais do que as crianças, né? Bruno, eu costumo dizer o seguinte, a mãe sempre tem razão,
né? Às vezes a mãe chega para mim e diz assim, doutor, meu filho está doente. Eu digo, mas o que é que ele tem? Ele diz, eu não sei, mas eu sei que ele está doente. E pode confiar e acreditar porque ele está doente. Porque né? a mãe sabe. A mãe sabe, o olhar da mãe, não é? Hoje com o WhatsApp é uma coisa fantástica. É um instrumento novo hoje, que faz parte do dia a dia do pediatra, não é? E agora tem coisas gozadas no WhatsApp. Por exemplo, a mãe passa uma mensagem para você de manhã, Ney, meu filho acordou com um olhar diferente. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? Isso aí são os extremos, né? Ou então, como é em tempo real, ela liga e ele diz assim, doutor Ney, meu filho está levando uma queda. Está levando, que é o menino está caindo, né? Ele ainda não chegou no chão, mas ela já está com o pediatra na linha para saber o que é que vai fazer quando ele cair. Então, esse tempo real é que a gente tem que ter cuidado para não atropelar as coisas, né? Mas a mãe sempre tem razão e o nervosismo de mãe é mais do que natural. Eu acho que todo pediatra, ele sabe lidar com isso naturalmente, né? Quem não tem paciência de ouvir e entender isso, não se estabelece como pediatra. Ney, você médico, formado, professor, seguiu sua carreira, foi crescendo como pediatra e chega a Promato. Como é que a Promato chegou na sua vida? Você deixa de ser aquele médico para ser sócio de um hospital que veio ser referência durante muitos anos no atendimento pediátrico? Olha, Bruno, realmente você tocou num ponto. Eu sempre tive um espírito empreendedor, herdado do meu pai, que era assim. Papai era um homem fantástico, né? Era um homem muito trabalhador, E eu acho que eu herdei isso dele. Eu estive envolvido, como eu lhe falei, no PAP, eu estive envolvido na criação do Hospital Santa Helena, eu fui um dos sócios fundadores, eu fui fundador da AME, não é? E conheci um amigo, um pediatra jovem, né, daqui na cidade, na ocasião, o doutor Guilherme Maia, que nós tivemos uma afinidade assim muito grande, junto com a doutora Sônia, que era minha sócia, e a gente sonhou grande, sonhou em fazer uma maternidade em um hospital infantil grande. E Natal não tinha, naquela época só tinha o PAP, que era o maior da cidade, mas não era tão grande assim. E aí, daí dessa ideia, desse sonho, surgiu a Promata e dentro de muito pouco tempo a gente entendeu que não podia sobreviver como maternidade e pediatria e partimos para o Hospital Geral e congregamos alguns sócios, todos fantásticos, doutor Araquém, doutor Ives, doutor Maciel, Guimarães, que é um colega médico, apesar de ser exercido a atividade mais comercial, ele nunca exerceu a medicina, e a gente formou um grupo de 8 sócios e criamos a Promata, que existiu durante 18 anos, ainda existe hoje, né? Há 2 anos atrás a gente vendeu o hospital para um grupo internacional dentro do processo natural de verticalização, em que as grandes empresas, uma grande multinacional foi quem comprou o hospital. Foi sua maior experiência? Sem dúvida. Sem dúvida, mas porque vocês passaram vários momentos, né? Momentos muito difíceis, conseguiram recuperar um hospital que todo mundo falava que ia fechar. Exatamente. É muito difícil, a vida de empresário no país é muito difícil, principalmente nesse ramo, é um ramo muito delicado. Eu nunca me envolvi na parte administrativa, é bom que se diga, porque realmente eu não gosto muito dessa parte. Eu fiquei sempre voltado mais na parte médica, mas acompanhei de perto o sofrimento e a luta dos colegas que levaram o empreendimento à frente, doutor Tarcísio, doutor Guilherme, esqueci de lembrar, Tarcísio era uma figura fundamental nisso, na parte empresarial, doutor Guilherme, doutor Guimarães, sempre tocaram a parte administrativa e eu fiquei mais na parte médica. Né? E aí você, com a sua participação, os seus sócios vendem para um grande grupo de medicina do mundo todo. É verdade. Um grupo imenso. Seu consultório funcionava Promato. Quando todo mundo achava que Ney ia levantar o pé, aí Ney vai, monta uma clínica com o Guilherme, que era sócio do hospital, isso, e continua atendendo na mesma velocidade. Não pensa um dia desacelerar, não? Rapaz, eu acho que não. Já está deixando órfãos por aí, Ney? O que é que você chama de mães órfãos? Que ficam já preocupadas de quando você vai parar de... Não, porque eu pretendo ainda viver muito. Qual a idade? Você, aliás, você vira tio, vira pai, vira avô. Já chegou a atender criança de quantos anos? Olha, eu costumo dizer que eu atendo até casar. Né? Quando perguntam, você atende até que idade? Eu digo, até casar. Porque depois que o cara casa, que tem filho, fica chato ficar sendo cliente meu. Né? Mas eu realmente, hoje o pediatra, ele assumiu a adolescência. Houve uma época que o adolescente ficou meio jogado. Ele nem era do clínico do adulto, nem era do pediatra. Hoje o pediatra assumiu a adolescência. Tem até um nomezinho, ebeatria. É a parte da pediatria que cuida do adolescente. Né? Então hoje a gente tem essa visão
E eu pretendo ainda, eu procuro viver assim muito o momento. A pessoa da minha idade não pode fazer planos assim a muito longo prazo, não. Para mim, um horizonte de 5 anos para frente está bom, não é? Eu tenho meus sonhos, não é? Ney, você trabalha muito, mas você tem um grande prazer, viajar. Tenho. Não é? Aliás, dizem que pescar também. Diz que você tem várias histórias de Eu sou um grande pescador. Diz que nunca lhe viram pegar um peixe. Mas Grande pescador. Porque eu pesco de muito. Eu tenho uma pescaria famosa que ocorreu ali em Búzios, ali naquela, a gente chama Praia de Silvino Lamartine. É uma praia que tinha de um peixe chamado boca mole. Essa é uma história grande, dá uns 2 ou 3 programas eu lhe contando a história. De forma resumida. Essa história eu conto sempre ela de trás para frente. Porque quando chegou o resultado da pescaria, que nós encostamos um mangote cheio de peixe numa manhã de domingo, mas toneladas de peixe, né? Foi um acaso, né? E Diógenes da Cunha Lima, reitor na época, na ocasião, quando viu aquela montanha de peixe, eu nem vi que Diógenes estava perto, porque era uma praia deserta. Quando eu vi um cara puxando assim minha camisa, eu no auge da excitação, no meio daqueles peixes todos, que eu olhei e disse, ô magnífico, você por aqui? Ele disse, Ney, depois você passe lá na reitoria para eu lhe dar um documento, que o resto da vida, essa história que você vai contar é verdadeira, porque ninguém vai acreditar. Então, eu sempre gostei muito de pescar. Meu sogro, o seu Osório, foi quem me iniciou na pesca e na caça, era meu grande companheiro, e que foi também um pai para mim. Não é? E foi quem me orientou, quem me iniciou. Já vai com quantos anos de casado, Ney? Bastante tempo. Eu casei em 1973. 35 anos. É isso? É 45? 45 anos, 45 anos. Então, a velhice está me deixando ruim de matemática, porque eu sempre fui bom. Eu nunca fui bom em matemática. Eu sempre conto nos dedos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo, porque no próximo bloco nós vamos tratar com o Ney dessa questão das doenças. As crianças adoecem mais, adoecem menos. E essa questão das pessoas hoje falarem que não precisa mais vacinar a criança. Estamos voltando com o Cara a Cara desta semana, conversando com o pediatra médico Ney Fonseca. Ney, ultimamente, você já com 40 e tantos anos de experiência, 150 mil crianças atendidas, referência no Estado, Sociedade Brasileira, medicina, da associação, tudo que você podia fazer, você fez. Você coroou sua carreira como pediatra, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil até internacionalmente, né? Mas ultimamente apareceram as novidades aí na pediatria. Entre elas, mães que dizem na internet, inclusive fazem vídeos, dão entrevistas em TV, em rádio, e defendem com propriedade, dando exemplos de que não vacina mais o filho. Isso é preocupante ou não? Bruno, eu acho que esse tema, só ele justificaria a nossa conversa de hoje, porque é um tema muito importante que está preocupando muitas autoridades do mundo inteiro. As vacinas fizeram um sucesso, tiveram um sucesso fantástico na história da medicina. A gente controlou, você imagine que a primeira doença a ser erradicada do mundo, do globo terrestre, foi a varíola. Que matou milhões de pessoas. Milhões e milhões, deformou outro tanto, e ela foi erradicada do globo através de uma vacinação em massa, a vacinação contra a varíola. Depois dela foram surgindo novas vacinas. Vocês vejam que quando eu me formei, a gente aplicava 4 a 5 vacinas, era o que a gente dispunha para fazer nas crianças. Hoje nós temos 19 vacinas, só na rede pública. Diga-se de passagem que o Brasil tem o mais amplo programa de vacinação público do mundo. É um dos mais respeitados. Nós somos referência. Somos referência nessa área. Isso é fantástico num país em que os ministros da saúde mudam com uma frequência enorme, a bel prazer da política, mas graças a Deus, graças, nem sei o que, a providência divina, a política de imunização no país tem sido mantida assim, num nível muito satisfatório. Graças a isso, a gente controlou um monte de doenças, sarampo, difteria. E existem doenças do seu início que até hoje permanecem, Ney? Todas elas não foram erradicadas, veja que eu falei controladas. A única que foi erradicada foi a varíola. Então, quer dizer, sarampo, rubéola, tudo existe, até hoje. Existe, não é? Agora controlado. Imagine só, de repente começam a aparecer movimentos os mais malucos possíveis, que é o que a gente chama hoje de pseudociência,
Eu queria conversar com você um pouquinho mais depois sobre isso. O que é pseudociência? Pseudociências são pessoas que hoje em dia lançam pensamentos ou afirmações absolutamente sem embasamento científico, mas que adquirem assim se universalizam. E as pessoas isso acontece por causa das redes sociais. Das redes sociais, principalmente. E dos atores e dos... Você imagina assim, um ator famoso de televisão que faz uma afirmação completamente infundada. Não vacino meu filho porque Não, em vez por de isso, curar, porque, adoece. Por exemplo, teve um médico inglês chamado Wakefield. Esse cara fez um dano enorme. Ele fez um estudo supérfluo dizendo que a vacina de tríplice viral, sarampo, papeira e rubéola, causava autismo. E ele chegou a publicar esse artigo numa revista muito conceituada, na Inglaterra, em Londres. Ganhou o mundo. Ganhou o mundo e isso depois foi provado que ele falsificou dados. Ele foi cassado, seu diploma da Inglaterra. Ele foi embora para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, se juntou com uma pessoa que era apresentadora de televisão, que achava que tinha um filho que tinha problemas decorrentes dessa vacina. E esse pensamento errôneo se espalhou pelo mundo. E aí começaram a surgir movimentos no mundo inteiro de não vacinar crianças. Resultado, foi se criando um contingente de crianças, a gente chama de bolsões, de crianças que não são vacinadas, e de repente o vírus aparece e eclode. Você está hoje, esse ano, com uma epidemia enorme de sarampo na Itália, na França, na Alemanha. Por causa disso? Por causa disso. Então a gente pede... Quer dizer, e é o pior que paga pato quem não tem nada a ver. Exatamente. Inclusive, alguns países, a Austrália está pensando em penalizar monetariamente pessoas que não vacinarem seus filhos, porque vocês estão pondo em risco não apenas seu filho, mas toda a comunidade. Porque você tem uma reação normal. Acontece. Você está colocando uma substância diferente dentro do seu organismo. Sem dúvida. Então é normal, mas o importante é que ela vai proteger. Outra coisa, não é que eu esteja aqui dizendo que as vacinas não têm efeitos colaterais, que a gente chama de eventos adversos. Existem. Não é? Mas eles são infinitamente menores do que comparado com as consequências da doença. Então não é motivo para deixar de se aplicar. A gente tem que estudar cada vez mais, entender, saber que pode eventualmente ocorrer algum tipo de reação, mas isso não pode contraindicar o uso das vacinas. Essa pseudociência, aliás, Bruno, ela está assim, tomando um rumo fantástico no mundo. São pessoas, por exemplo, existe um colar de âmbar, que se usa muito, hoje as crianças estão usando, porque melhora o sono da criança. Tudo balela. Nada com comprovação científica, Tudo balela. não é? Ou receitas mirabolantes disso ou daquilo, sem nenhuma base científica, não é? E tudo ganhando corpo. E ganhando corpo e trazendo um mal enorme. Por exemplo, você está com... A gente sabe que o câncer hoje é o grande desafio da humanidade, da medicina. Porque cada dia mais crianças com câncer, né? Isso é genética? Olha, não só genética, mas também fatores externos. Radiação. Alimentação. Isso realmente causa? Sem dúvida, Bruno. Viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que pessoas às vezes deixam de fazer um tratamento indicado, médico, uma quimioterapia, que a gente sabe que é terrível, mas que é a única forma de você combater o câncer. Hoje já surge a imunoterapia também, mas às vezes a pessoa abandona esse tipo de tratamento para usar uma receita que um amigo ou não sei quem deu, e aquilo leva a pessoa a morrer, inclusive. Então, essa pseudociência hoje tem sido muito combatida no mundo e a gente precisa realmente trabalhar em cima da medicina baseada em evidências. Então, isso é muito importante e é preciso que a gente comece a ter essa visão assim, mais lógica da atividade médica. Ney, você como pediatra, o que é que lhe assusta mais? Qual é a doença que você acha mais grave? Qual é o momento que você acha mais delicado? Olha, a gestação é um momento muito importante da vida da gente e que às vezes não é levado muito a sério. O nascimento em si é outro momento crítico. A gente diz que é o minuto mais crítico da sua vida, é o minuto que você nasce. É perigoso? É tremendamente perigoso, porque ali, se você tiver uma anóxia, se você não respirar, você fica com sequelas sérias para o resto da vida. Você pode, inclusive, morrer, não é? Então, eu digo até brincando que os 2 minutos decisivos da vida do homem é o primeiro minuto da vida e quando você diz na igreja ao padre que Sim. aceita a sua companheira como esposa, né? São os 2 minutos mais importantes da vida do homem. Né? Mas o que eu quero dizer é que são momentos críticos. Agora, me preocupa muito hoje esse problema do desenvolvimento dessas doenças
causadas pelo estresse tóxico que a sociedade moderna está produzindo em suas crianças. Existe hoje uma superproteção em cima das crianças? Eu não diria... No Brasil, principalmente, cadê essa caixa da violência? Olha, as pessoas que podem, né? Porque a grande massa de infância desprotegida perambula pelas ruas, não é? As mães, essa é a grande preocupação. É a criança que nasce, a mãe tem que trabalhar, não pode ficar com a criança, ela fica entregue na mão de terceiros, é o que a gente chama de terceirização da infância, isso é terrível, não é? O vínculo afetivo é fundamental para que uma criança cresça saudável. E esse vínculo afetivo nem sempre pode ser realizado pelas condições de nossa sociedade, não é? Então, isso é muito triste, isso é preocupante. E as doenças infecciosas melhoraram muito, a gente controlou boa parte delas, surgiram novas, menos graves, mas surgiram também. O mundo dos micróbios vive em equilíbrio, a microbiota. Você controla determinados vírus, aparecem outros. Essa questão do anticorpos, os pais com tanto cuidado, isso é real? É real, a gente chama a teoria da sujeirinha, né? A gente tem que deixar o menino se sujar um pouquinho, brincar isso ajuda, no chão, né? Ajuda, não é? Você não pode criar a criança numa bolha, não é? Evidentemente que você não vai deixá-lo jogado, mas é importante, essa teoria da sujeirinha é importante. Ney, você falou que o momento mais importante é o nascimento. É um momento perigoso, delicado. Por que no Brasil tantas pessoas entram na sala de parto? Por que todo pai entra na sala de parto? Isso é correto ou não? Isso é importante, é um apoio que a mãe, a parturiente, que está tendo o neném ali na hora, a presença do esposo é muito importante, dá segurança para ela, dá tranquilidade, faz o pai participar ativamente do processo, não é? A gente critica, às vezes, essas condutas, aí entra a tal da pseudociência, esses partos, assim, feitos em casa, isso é um risco muito grande. E tem morrido muita gente. Acontece muitos acidentes, não é? É como cirurgia plástica feita em clínica, sem a menor condição. São as distorções. Porque nós somos o campeão de cesariana. Esse é um problema complicado, não é? É uma coisa cultural, tem a ver com o nosso sistema de saúde, né? O trabalho de parto, às vezes, ele é muito demorado e pelo modo como o médico organizou sua atividade, fica difícil para ele dar aquela assistência. Nos países onde você, por exemplo, você quer o seu médico que lhe acompanhou durante o pré-natal, que acompanha o nascimento, nem sempre o médico tem disponibilidade para ficar acompanhando aquele trabalho de parto. Teria que entrar um médico da equipe de plantão, mas aí aquela senhora quer continuar fazendo o trabalho de parto com o profissional que acompanhou. Então, essa dinâmica, essa estruturação, às vezes dificulta, não é? Para a criança tem diferença? Tem diferença. O parto normal é fantástico, não é? A criança entra em contato com toda a microbiota ali do canal vaginal, isso é muito importante para que ela já desenvolva uma flora, uma microbiota completamente diferente de quando a criança nasce pela cesariana, além de outros problemas, né? Às vezes a indicação prematura da cesariana faz nascer um bebezinho antes do tempo, isso traz problemas respiratórios, né? Mas eu acho que já há uma conscientização aqui no Brasil, o Brasil, apesar de ser campeão, tem procurado melhorar nesses índices e a gente tem visto um caminhar lento no aumento de partos normais. Ney, nesses 49 anos, teve um caso específico que você obteve êxito, que lhe marcou? E se esse aqui eu consegui vencer, que você usa como referência do jeito que você teve o Dr. Thomas e premiações que você não esquece nunca, tem algum caso específico? Bruno, na verdade, olha, cada caso me deixa extremamente feliz. E os pacientes velhos? Esses me dão muita satisfação, não é? Eu costumo brincar sempre com eles quando constantemente reencontra? Muito, não é? A gente se reencontra bem, doutor Ney, tudo bem, isso me dá uma satisfação muito grande, não é? A gente rememora um fato ou outro, não é? E esse é o prazer, esse é o lado bom da pediatria, é você lidar assim com um ser que está sempre se desenvolvendo, crescendo, é muita alegria. E a palmadinha que você é contra? Não, a palmadinha é coisa do passado, é coisa do passado, não é? Viu? Eu tenho muito prazer, muito orgulho também de uma filha minha, a doutora Raquel, resolveu fazer pediatria, não é? Todos os meus filhos, aliás, Helena... excelente pediatra. É uma excelente pediatra, viu? Doutora Helena, minha filha mais velha, que faz microbiologia, acompanhou os passos da mãe. Silvana, que é psicóloga, você conhece bem, não é? Todos da área médica e a gente troca muito ideias e eu sou muito feliz, assim, por ter escolhido a pediatria, viu? Eu acho que é uma especialidade que está passando por alguns momentos difíceis, por questão de
de má distribuição. Esse é um problema da distribuição de médicos no Brasil. Me preocupa. Já melhorou, né? Tem melhorado, mas me preocupa o aparecimento indiscriminado das faculdades de medicina. Não é? Até a distância? Até a distância, isso é uma coisa triste, não é? E a concentração de médicos. O Brasil está precisando distribuir melhor os médicos, que estão todos centralizados nas grandes capitais. E ninguém quer ir para o interior. Meu amigo, deixa eu lhe dizer da satisfação de recebê-lo. Não é fácil trazer você para um bate-papo. Você é uma referência para mim, não só como médico, mas como ser humano. Tratou dos meus 3 filhos e trata de mim. Né? Então, dizer da satisfação, você é um orgulho para mim e para todos que nos assistem. Ney, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter trocado aqui essas experiências, essas lembranças, e sou muito grato e prezo muito a sua amizade, da sua família. Você é um cara legal. Você também, um cara legal. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Foram 2 cara a cara com o Ney Fonseca. Muito obrigado pela audiência e por toda semana estar aqui nos acompanhando. Valeu e até a próxima.